Romances reais sempre foram objeto de intensa fascinação pública, frequentemente marcados por segredos, escândalos e intrigas. Poucas histórias de amor capturaram a atenção mundial como a vida amorosa do príncipe Charles, o príncipe de Gales. Embora seu relacionamento de longa data com Camilla Parker Bowles tenha dominado as manchetes por décadas, houve outra mulher que desempenhou um papel significativo na vida de Charles, uma que conquistou seu coração de maneiras que nem mesmo Camila conseguiu. Essa amante menos conhecida viveu à sombra dos casos publicizados de Charles, mas seu amor por ele foi tão profundo quanto trágico. Esse romance clandestino, envolto em mistério, escândalo e desilusão, representa um dos capítulos mais importantes, ainda que pouco conhecidos, da vida romântica do príncipe Charles. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes desse amor proibido, é essencial entender o histórico dos relacionamentos românticos do príncipe Charles, começando com seu primeiro amor, Camilla Shand. Em 1970, o jovem príncipe Charles, com 22 anos, conheceu Camilla Shand, de 23 anos, durante uma animada partida de polo. Esse encontro daria início a uma relação que definiria a vida de ambos por décadas. Apenas um ano antes, em 1969, Charles havia sido oficialmente nomeado Príncipe de Gales, um título que elevou sua posição pública e aumentou a vigilância da família real e do público sobre ele. Apesar da diferença de idade e do status relativamente inferior de Camila na sociedade britânica, Charles foi imediatamente cativado por ela. Camila tinha uma personalidade calorosa e despretensiosa que encantou o príncipe instantaneamente. Em seu livro The Diana Chronicles, Tina Brown relata que Camila conquistou Charles ao elogiar seu cavalo, um momento que pode parecer insignificante, mas que ressoou profundamente com Charles, que era apaixonado por esportes equestres. A conexão entre eles rapidamente floresceu em algo mais sério, e em 1971 eles já estavam apaixonados. De acordo com The Duchess, The Untold Story, de Penny Junor, a relação do casal foi incentivada por uma amiga em comum, Lucia Santa Cruz, que comentou de maneira divertida para Charles que ele e Camila compartilhavam uma peculiaridade histórica familiar. A bisavó de Camila, Alice Keppel, foi amante do rei Eduardo VII, um detalhe que só acrescentou um toque de mistério ao relacionamento deles. Apesar da química inegável, o relacionamento foi breve. Charles estava limitado pelas expectativas rígidas de seu papel real. Na época, a família real dava grande importância a que seus herdeiros se casassem com alguém considerado adequado aos seus padrões, o que significava que Camila não era vista como apta para o papel de futura rainha consorte. Um dos motivos significativos pelos quais Camila foi rejeitada foi a percepção de que ela não era virgem, algo que na época era considerado crucial pela família real para alguém que se casaria com um príncipe. Essa expectativa rígida colocou Charles em uma posição difícil. Eventualmente, o dever afastou Charles de Camila. Em 1972, ele ingressou na Marinha Real, iniciando uma carreira que o distanciaria fisicamente dela. Enquanto ele estava fora, Camila casou-se com outro homem, Andrew Parker Bowles. O casamento deles, realizado em 1973, foi um grande evento, e apesar do afeto de Charles por Camila, ele nada fez para impedir. Isso marcou o fim do primeiro capítulo romântico deles, embora os dois tenham permanecido amigos próximos por muitos anos. Nos anos 1980, a pressão sobre o príncipe Charles para encontrar uma esposa adequada aumentou, e com Camila já casada, ele voltou sua atenção para uma jovem chamada Lady Diana Spencer. Diana, então, com apenas 19 anos, parecia a candidata perfeita para uma noiva real. Ela vinha de uma família aristocrática com laços antigos com a família real britânica, e sua juventude e beleza só aumentavam sua adequação. O público também ficou encantado com Diana, que rapidamente se tornou um símbolo de graça e elegância. O relacionamento entre Charles e Diana evoluiu rapidamente. Em 1980, eles começaram a namorar oficialmente e apenas um ano depois ficaram noivos. Em 29 de julho de 1981, o mundo assistiu, fascinado,
ao casamento de Charles e Diana, na grandiosa cerimônia na Catedral de São Paulo. O evento foi transmitido para cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se um dos casamentos reais mais assistidos da história. O público se encantou com a elegância de Diana, que rapidamente ficou conhecida como a Princesa do Povo. No entanto, mesmo enquanto o mundo celebrava esse casamento de conto de fadas, já havia fissuras ocultas. Diana, com todo seu charme e beleza, sentia-se profundamente insegura em relação ao seu relacionamento com Charles. Ela sabia que o coração dele pertencia a outra mulher, Camilla Parker Bowles. Esse conhecimento a atormentaria durante todo o casamento, contribuindo, em última análise, para seu desmoronamento. Apesar de seu casamento com Diana, a conexão de Charles com Camilla Parker Bowles nunca se desfez completamente. Em 1986, apenas 5 anos após o casamento, Charles retomou seu relacionamento romântico com Camilla, uma decisão que teria consequências profundas para todos os envolvidos. Para Diana, a descoberta da infidelidade de Charles foi devastadora. Ela confrontou Camilla em uma festa dizendo: "Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles, e só quero que você saiba disso." Camilla, aparentemente surpresa, respondeu: "Você tem tudo o que sempre quis. Todos os homens do mundo estão apaixonados por você, e você tem 2 lindos filhos. O que mais você quer?" Ao que Diana respondeu: "Eu quero meu marido." Esse confronto marcou um ponto de virada no já conturbado casamento entre Charles e Diana. O público também começou a especular sobre o estado do relacionamento deles, e não demorou muito para que os rumores sobre os problemas conjugais se espalhassem. Em 1992, o casamento estava irremediavelmente abalado. Em 9 de dezembro daquele ano, o primeiro-ministro John Major anunciou que Charles e Diana haviam se separado formalmente. No ano seguinte, as infames fitas Camilla Guide foram vazadas para a má imprensa, prejudicando ainda mais a reputação de Charles. As fitas, que continham conversas íntimas entre Charles e Camilla, revelaram a profundidade de sua conexão emocional e expuseram a vida privada de Charles ao mundo de uma maneira inédita. Em 1994, Charles admitiu publicamente seu caso com Camilla durante uma entrevista televisionada com o jornalista Jonathan Dimbleby. Ele afirmou que só havia sido infiel a Diana depois que o casamento deles se deteriorou de forma irreparável. Essa admissão, embora não fosse totalmente surpreendente para o público, apenas agravou a relação entre Charles e Diana, levando ao divórcio deles em 1996. Enquanto o mundo estava absorvido pelo drama entre Charles, Diana e Camilla, outra mulher silenciosamente ocupava um lugar significativo na vida de Charles: Dale Elizabeth Tryon, também conhecida como Baronesa Tryon. Nascida em Melbourne, Austrália, Dale Harper, como era conhecida antes do casamento, era uma mulher de charme, inteligência e ambição. Ela era uma socialite e empreendedora da moda que criou sua própria marca, Kanga, um apelido que recebeu em referência às suas raízes australianas. A vida de Dale Tryon era tão glamurosa quanto desafiadora. Ela enfrentou problemas de saúde significativos desde jovem, incluindo a doença de Perthes, que exigiu que ela usasse um aparelho de metal dos pés ao peito durante a infância. Além disso, ela nasceu com espinha bífida, uma condição que continuaria a afetar sua saúde ao longo da vida. Apesar desses desafios físicos, Dale possuía um espírito indomável e estava determinada a viver a vida ao máximo. Sua mudança para Londres na década de 1970 marcou o início de sua ascensão na alta sociedade britânica. Foi por meio de seu casamento com Anthony Tryon, Lord Tryon, que ela teve acesso aos círculos aristocráticos que eventualmente a colocariam em contato com o príncipe Charles. Lord Tryon era amigo próximo do príncipe, e foi através dessa conexão que Dale e Charles se conheceram. O relacionamento de Dale com o príncipe Charles era complexo. Embora fosse casada com um dos amigos mais próximos de Charles, ela e o príncipe compartilhavam um vínculo emocional profundo que duraria muitos anos. Em particular, Charles teria se referido a Dale como a única mulher que realmente me entende. Essa intimidade emocional a colocou em competição direta com Camilla, que há muito ocupava um papel semelhante na vida de Charles. O relacionamento entre Dale Tryon, Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles
criou um triângulo amoroso complicado e escandaloso. Enquanto Camila era frequentemente vista como a figura dominante na vida romântica de Charles, Dale desempenhava um papel igualmente significativo. Ambas tinham conexões emocionais profundas com o príncipe e disputavam sua atenção de maneiras diferentes. O casamento de Dale com Lord Tryon começou a sofrer à medida que seu relacionamento com Charles se aprofundava. Embora ela permanecesse dedicada ao marido e aos filhos, seus sentimentos por Charles eram inegáveis. A pressão emocional desse triângulo amoroso afetou todos os envolvidos. Camila, sempre protetora de sua posição na vida de Charles, via Dale como uma rival e lutava para manter sua influência sobre o príncipe. Com o passar dos anos, a saúde de Dale começou a se deteriorar. Em 1906, ela foi diagnosticada com câncer de útero, uma batalha que venceu. No entanto, o impacto físico e emocional da doença, junto com seu relacionamento complexo com Charles, levou-a a desenvolver uma dependência de analgésicos. Buscando ajuda, Dale foi para uma clínica de reabilitação, mas uma tragédia aconteceu durante sua internação. Em um incidente misterioso, Dale caiu de uma janela alta, resultando em graves lesões na coluna. Embora ela insistisse que fora empurrada, outros especulavam que a queda poderia ter sido uma tentativa de suicídio, impulsionada pelo sofrimento emocional. A vida pessoal de Dale continuou a se desintegrar após a queda. Seu casamento com Lord Tryon terminou em divórcio e ela foi brevemente internada sob a Lei de Saúde Mental. Apesar dessas dificuldades, Dale permaneceu uma figura de graça e resiliência, enfrentando os desafios da vida com dignidade. Tragicamente, a vida de Dale Tryon chegou ao fim em novembro de 1997, apenas alguns meses após a morte da princesa Diana. Ela faleceu de septicemia aos 49 anos, sua morte ofuscada pelo luto público contínuo por Diana. O príncipe Charles, que outrora fora tão próximo de Dale, já havia seguido em frente, e sua morte marcou o silencioso fim de um capítulo profundamente complicado em sua vida. Os triângulos amorosos e os casos que definiram a vida romântica do príncipe Charles tiveram um impacto profundo na princesa Diana. Desde o início de seu casamento com Charles, Diana sabia dos sentimentos persistentes dele por Camila. Esse conhecimento lhe causou uma imensa dor emocional, e ela lutou para conciliar sua imagem pública como a princesa perfeita com a turbulência privada que experimentava em seu casamento. A vida de Diana como princesa de Gales foi marcada tanto por grandes triunfos quanto por profundas lutas pessoais. Embora ela tenha se tornado um ícone global, amada por sua compaixão e trabalho de caridade, seu casamento com Charles foi repleto de dificuldades. A revelação do caso de Charles com Camila, juntamente com os próprios envolvimentos românticos de Diana, tornou o casamento insustentável. Apesar dos desafios que enfrentou, Diana deixou um legado duradouro. Seu trabalho em prol de pacientes com AIDS, seus esforços para eliminar minas terrestres e sua defesa pela conscientização sobre saúde mental tiveram um impacto duradouro no mundo. Mesmo após sua trágica morte em 1997, a influência de Diana continuou a inspirar milhões. Após a morte de Diana, o relacionamento de Charles com Camilla Parker Bowles gradualmente se tornou mais aceito pelo público. Embora seu amor tivesse sido motivo de escândalo no passado, ao longo do tempo, o público britânico passou a compreender melhor o vínculo deles. Camilla, que por muito tempo foi vista como a outra, acabou se casando com Charles em 2005, consolidando seu lugar na história da realeza. Apesar das muitas provações que enfrentaram, o amor entre Charles e Camilla perdurou, e hoje eles são vistos como um casal unido e solidário. Em 2023, com Charles agora como rei, Camila assumiu o papel de rainha consorte, um testemunho da resiliência de seu relacionamento. A vida romântica do príncipe Charles foi marcada por paixão, desilusões e escândalos. Desde seu primeiro amor, Camilla Shand, até seu caso com Dale Tryon e seu tumultuado casamento com a princesa Diana, os relacionamentos de Charles foram alvo de intensa fascinação pública por décadas. Esses relacionamentos complexos oferecem um vislumbre das lutas pessoais
que muitas vezes estão por trás da fachada pública da vida real. Embora o mundo talvez nunca compreenda totalmente a profundidade desses relacionamentos, uma coisa é clara: o amor entre Charles e Camila sobreviveu, mesmo diante de desafios esmagadores. À medida que Charles assume seu novo papel como rei, com Camila ao seu lado como rainha consorte,